15:16 de João, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Ontem nós falamos um pouquinho sobre essas pessoas que são escolhidas, e obviamente que falamos de maneira bastante superficial, porque esta escolha de Deus, este chamamento divino, esta vocação divina, ela se desdobra de muitas formas, partindo do geral para o específico. Existe uma chamada que ela é geral, para a salvação de todos, e existe uma vocação específica que é para um trabalho especificamente. Nós vamos dispensar comentários sobre este aspecto, porque hoje eu quero avançar um pouquinho mais com vocês nesse texto, mas reafirmando que cada um de vocês que estão aqui nesta noite são pessoas que Deus escolheu. Deus escolheu. E Deus não escolhe ninguém para a perdição. Ele escolhe todos para a salvação. E dentre todos os que Ele escolhe para a salvação, Ele escolhe alguns especificamente para funções específicas. Por outro lado, é bom lembrar o que está escrito em 2 Coríntios 5:18, que todos nós temos a palavra da reconciliação e o ministério da reconciliação. Então, se nós temos o ministério da reconciliação como igreja, significa o serviço, o trabalho. Se temos a palavra da reconciliação, significa a pregação do Evangelho, que é uma responsabilidade de todos. Em outras palavras, é o mesmo que dizer que a igreja toda tem um ministério, que é, segundo escreveu Pedro na sua carta, na primeira carta, capítulo 2, é o sacerdócio real que está na terra, a nação santa, o povo escolhido por Deus, povo adquirido e escolhido por Deus, para dar testemunho da luz neste mundo de trevas. Assim sendo, todos nós como igreja temos um ministério. Você não pode pensar que pelo fato de não ter uma vocação específica, você não tenha responsabilidades. Você não tem uma vocação específica para fazer um trabalho específico, mas você tem uma responsabilidade ministerial de serviço diante de Deus e dos homens, de testificar do Senhor, de falar do Senhor, e você não pode abdicar disso. Assim sendo, o Senhor Jesus disse para os discípulos, neste texto especificamente, estaríamos falando sobre vocação específica, porque ele estava falando para os 12, estava falando da escolha que ele fez de 12 homens para trabalhar com esses homens, trabalhar e equipar. E eu quero utilizar as palavras de Jesus hoje, sinteticamente utilizá-las, para nós concluir este pensamento desse texto. Amanhã eu volto a pregar um assunto que segue nesse mesmo texto, porque vai sobrar peixe e pão no cesto. Porque é assim, né? Quanto mais tira do cesto, mais aumenta. Acaba, quando termina de pregar, está transbordando o cesto de pão e de peixe. Isso é uma bênção de Deus. A palavra de Deus é assim. Então amanhã eu vou pregar uma mensagem dentro desse pensamento, mas um pouco mais, vamos dizer assim, de forma mais geral. Assim sendo, Jesus disse, não foram vocês que me escolheram. Na realidade, irmãos, pensar neste pensamento de escolha, eu disse ontem da dificuldade que era de seguir ao Senhor. Mas eu quero acrescentar um pensamento aqui hoje, para você, que eu mesmo não me escolheria, eu mesmo não me indicaria, eu não me apresentaria, por exemplo, com predicados para desempenhar uma tarefa, ainda mais uma tarefa dessa, de ministrar a palavra. Eu não tinha mais a mínima condição, eu não tinha conhecimento, eu não tinha cultura, eu não tinha apresentação, eu era feio. Hoje eu sou bonito, porque o crente é bonito, irmão. Eu era feio, desajeitado, falava errado, era tudo atravessado.
E aí então Jesus vem e escolhe. Ele é muito corajoso demais. Escolhe e faz promessas extraordinárias que ultrapassam a capacidade do teu raciocínio. Mas daí passa um ano, passa 2, passa 10, 20, 30, e você vai vendo acontecer aquilo que ele disse lá no começo, vai acontecendo, e vai acontecendo, e você então tem que admitir, não, esse Jesus, é só ele que pode fazer essas coisas, só ele pode realizar essas obras extraordinárias. É muito ruim quando a pessoa pensa, por exemplo, que tem predicados para aquilo. Isso é um fator negativo. Um fator negativo que Deus, se tiver propósito com ele, vai pegar ele, a primeira coisa que vai fazer com ele é despojar ele desses predicados e mostrar que ele não tem nada. É o tipo Moisés. O Moisés aprende no Egito que ele era simplesmente aquele do capítulo 7, versículo 22 da carta aos Hebreus, que ele era um homem que conhecia toda a ciência do Egito, sabia tudo. E na história está escrito que Moisés era o maior estrategista da história, o maior comandante de exércitos da história. Não havia um homem semelhante a ele, ele era o máximo. Ele aprendeu que ele sabia tudo e que ele era tudo. E aí então ele quis resolver o problema da escravidão com a força dele. Aí Deus pegou, tirou ele, botou no deserto, diz, agora eu vou mostrar para você que você não tem é nada, que você não sabe é nada, que você não manda é nada, que a tua estratégia é nada. Para tanto que quando Deus fala com ele, ele disse, mas eu não sei nem falar. E está certo, não sabe nem falar, mas perdeu até o jeito de falar. Você não sabe mais entrar na corte, não pode mais andar nos passos palacianos, você não sabe mais a linguagem erudita do Egito, a ciência do Egito, que era o centro da ciência do mundo, você perdeu tudo, você agora só entende de mugido de ovelha, só isso que tu entende, não sabe mais nada. E aí então Deus, agora que você não sabe nada, você me serve. Então vem aqui agora, que eu vou mostrar para você que eu sei tudo, eu sou o Senhor que faço todas as coisas. E realizou aquela obra maravilhosa, em 3 etapas de 40 anos, eu não sei em qual etapa você está, se está na primeira, na segunda, na terceira, sei lá eu. Mas só sei dizer que a tua história vai terminar bem, querido, vai terminar muito bem a tua história, porque com Deus não há derrota, com Deus não há fim negativo, com Deus há sempre um fim de glória, porque nós vamos de vitória em vitória em Cristo Jesus o Senhor. Você glorifica a Deus esta noite? Assim sendo, pensar nessas coisas, dessa escolha é extraordinário, mas Jesus disse para eles, eu escolhi vocês e eu nomeei vocês. Olha isso, irmão. Olha esse negócio aqui. Eu nomeei vocês. Você sabe o que significa nomear aqui no texto? Não significa dar nome, porque nome eles já tinham. Eles já tinham nome, cada um. Teve alguns que Jesus mudou o nome deles, porque era necessário, porque tem gente que tem que mudar o nome mesmo, para mudar o nome, mudar o caráter, mudar o comportamento, mudar a vida. Então, o Senhor mudou o nome de alguns deles, e aí então, agora chegou o momento que ele disse, eu nomeei vocês. Esse nomeei vocês, não é que eu dei um nome para vocês, nome de discípulo, nome de apóstolo, porque já tinha dado. Esse nomear significa, eu autorizo vocês. Presta atenção, ele estava dizendo, eu autorizo vocês, eu credencio vocês, eu dou a vocês uma investidura de poder, eu dou a vocês uma capacidade de executar, uma concessão de realizar. Eu faço aqui na terra aquilo que no céu está assinado legalmente, que vocês são os meus representantes na terra. Onde vocês forem, eu vou. O que vocês disserem, eu confirmo. Se ordenarem no meu nome, eu faço. Se fizerem para a glória do Pai, o Espírito Santo realiza. Isto é exatamente o significado da palavra que ele disse, que nomearia, que credenciaria. Eu vos nomeei. Esta expressão nomear, ou credenciar, ou dar autoridade,
ela tem alguns significados, eu vou passar para você rapidamente, porque senão o sermão fica muito comprido. Acontece o seguinte, a primeira palavra que você vai encontrar para a palavra autoridade nessas escrituras, você tem 4 substantivos no idioma original do Novo Testamento. Esses 4 substantivos, eles vão dar a indicação exata do significado de autoridade, porque é necessário que a pessoa saiba o poder que tem, a autoridade que tem. Veja bem, não para fazer o que quiser, mas para fazer o que deve fazer. Em 20 e 21 de João, Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo, e disse assim: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Veja bem a expressão assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Quer dizer, o assim como significa vocês estão designados para fazer as mesmas coisas que eu fiz, do jeito que eu fiz. Será que tu entendeu? Vou repetir para você não esquecer. Você está autorizado a fazer as coisas que Jesus fez, mas do jeito que ele fez. E aqui está um grande problema. Tem muita gente querendo fazer o que Jesus fez do jeito que eles acham que devem fazer. As pessoas precisam voltar para a Bíblia e encontrar em Jesus e nos apóstolos e nas doutrinas bíblicas o modelo que norteia as feituras de Deus. Deus é responsável pela sua palavra. Deus é responsável pelas suas verdades exaradas nas Escrituras. E Ele vai fazer exatamente como está escrito. Se você fizer como está escrito, Deus assume qualquer risco que porventura haja. Se você fizer por tua conta, você assume a conta e risco. E é o que muita gente está fazendo. Muita gente está fazendo por sua conta e risco as coisas. Principalmente, vou citar aqui, esse mundo novo do neopentecostalismo, que pega qualquer coisa da Bíblia e acha que por estar escrito na Bíblia é bíblico. Não, nem tudo que está escrito na Bíblia é bíblico. Só é bíblico aquilo que está escrito na Bíblia e tem desenvoltura doutrinária na Bíblia. Tem verdades que apoiam a contextura daquilo que está escrito. Aí eles pegam e inventam campanha com farinha, com azeite, com martelo, com cajado, com um vaso, e vão inventando coisa, com um tijolo, com um grão de feijão, com todo tipo de coisa, inventam coisa. Vende um tijolo por 2.000, vende um grão de feijão por R$1.000. Ô feijãozinho caro esse, irmão. Eles vendem, inventam e fazem todo tipo de coisa, mas está escrito na Bíblia, mas não é bíblico. Não é como Jesus disse, assim como, mas aquilo que Jesus fez. Mas pastor, Jesus soprou, Jesus cuspiu, Jesus fez lama, botou nos olhos do cego, Jesus fez um monte de coisa, mas ele não ensinou que era para fazer aquilo. Cospe na cara de um camarada meio que tenha sangue nos olhos para tu ver o bofetaço que tu vai levar. Cospe lá para tu ver só. Chega lá, faça uma pelota de lama e taca na cara do outro para tu ver só se ele não avança em tu. Não, querido, não é assim não. Essas coisas não é. Essas coisas são chamadas de... são coisas esporádicas, não são do conduto teológico regular. Elas não seguem a linha da verdade, não seguem a linha da doutrina, não prosseguem. Mas pastor, ungir com azeite, procede? Procede, porque Jesus ungiu, os apóstolos ungiram e Tiago ensinou. Aí está certo. Mas agora inventar essas bobagens que inventa aí, o sangue de Jesus tem poder, irmão. As pessoas estão correndo atrás de conquista derivada destas falsificações. E o que vai resultar isso no final? Vai resultar em um estilo de vida e condição de vida falsificada. É muito melhor ir devagar, ir lentamente, mas seguir a verdade, e o dia que a trombeta tocar, você subir para o céu com Jesus.
é muito melhor. Assim sendo, quando Jesus disse, eu vos nomeei, eu vos autorizo. Eu autorizo vocês para fazer o que eu fiz, do jeito que eu fiz. E aí então, existem algumas palavras. A palavra exousia é a primeira palavra que fala do direito da legalidade. Essa palavra exousia significa que é legalmente autorizado pelo céu fazer aquilo que se deve fazer. É o sentido da palavra, direito. É a licença, é a permissão, é a habilidade, é a investidura, é a capacitação. É aquilo que Deus te deu para fazer. Está embutido nessa palavra. A segunda palavra é a palavra epitáxe, significa mandato, capacidade, período em que você deve exercer essa função. A terceira palavra, a palavra aperoche, fala da projeção e da posição de quem tem autoridade. Aqui existe, vamos dizer assim, uma certa corda bamba, porque existem algumas pessoas que elas recebem autoridade para determinadas coisas, e essa própria autoridade se torna para elas uma coisa desafiadora. Elas se sentem mais do que os outros, se sentem muito, se sentem grande, já não cabe mais numa reunião pequena, já não cabe mais numa igreja pequena. Eu já ouvi pregador dizendo assim, eu não prego numa reunião que tenha menos de 300 pessoas. Irmão, eu prego numa reunião que tenha pelo menos um ouvido que ouça, eu já prego. Porque é a mesma coisa que pregar para 1 milhão. Esse pode se tornar um mensageiro que alcance 1 milhão. A minha igreja que eu assumi no Chile, tinha 2 só. E um era surdo. Tinha 84 anos, era surdo. Ela fazia assim, 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 não entendia nada, se era assim, era não. E o outro me ouvia. E era a minha igreja, só que em 1 ano o Senhor colocou 110 pessoas dentro daquela igreja. Então não importa, quando se trata, por exemplo, de projeção, de posição, dentro do contexto cristão, quanto mais Deus te elevar, mais servo você se torna. Quanto mais Ele te levar, mais responsabilidade você tem. Eu vou subir um degrau de presbítero para evangelista. Não, querido, você vai descer um degrau. Você vai descer. Você vai descer, olha, e logo ali embaixo está pastor, vai mais servo ainda. E se você for presidente, vai mais servo ainda. E é cada vez mais pesado o cargo. E a pessoa não pode de maneira nenhuma se deixar ensoberbecer por isso. Deve dar sempre a Deus a glória, a honra e o louvor. E quando Deus vê que a pessoa está em perigo, Ele faz como fez com Paulo. O Paulo, ele derruba no chão, olha, Paulo, você é grande, né? Você é do Sinédrio, você é da turma que manda, então eu vou te derrubar no chão, vou fazer você comer poeira, mostrar para você que você não é nada, vou te converter, te transformar. Agora estou pronto, pastor, estou pronto, Jesus. Agora estou batizado com o Espírito Santo, ordenado por um Ananias, que significa anônimo, ninguém conhecia. Estou separado para o ministério. Aí Jesus agora está pronto. Então eu tirei o aguilhão da tua consciência e vou enfiar o espinho na carne, por causa da excelência da revelação que você vai receber. E capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo disse, orei 3 vezes, pedindo a Deus, que tirasse aquele demônio que esbofeteava a minha cara, batia na minha cara, espancava a minha cara. E aí o Senhor veio e disse para mim assim, olha, isso é por causa da excelência da revelação, quer dizer, para que você não fique grande, não fique inchado, não se sinta alguém. Você tem que saber que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque a minha graça te basta. Você pensa que os pregadores que Deus usa são bem sucedidos? Esses pregadores andam voando como querubins, andam planando assim, andam planando. Não é bem assim não. Não é bem assim que andam voando não. Eles sofrem as consequências da vocação. E Deus vacina-os dessa forma,
para que o orgulho fatal não os mate, não os destrua, para que não aconteça com eles o que aconteceu com Lúcifer, que era o maior e mais poderoso, mas caiu fragorosamente para nunca mais se levantar. E eu não estou a fim de cair. Eu posso até ficar de joelho, mas cair não caio. Eu quero estar pronto para o Senhor, para aquele dia. A quarta e última palavra é a palavra dunastes, que significa dunamis, dinamês, dinamite, dínamo, força motriz. Você pensa que pastores e pregadores, sempre quando chegam no púlpito da igreja, eles estão a mil, estão fervendo. Eles estão fervendo. A palavra profeta no hebraico, ela vem do termo nabi, que significa aquele que vem fervendo, no Antigo Testamento. Era uma chaleira borbulhando, assim, borbulhando, quase saltando a tampa. Mas acontece que os pregadores do Novo Testamento nem sempre vêm borbulhando. Às vezes eles vêm meio samongando, com uma cara assim de desenchavido, que parece que não vai dar coisa nenhuma. E tem gente que olha para ele sentado ali, sim, hoje está feia a coisa, tá cabisbaixo, está cabrunado, ele acho que aconteceu alguma coisa, está meio ruim. Mas de repente, quando se levanta e abre a boca, abre a torneira do céu e começa a encher, e aí a coisa pega. Aí Deus opera. E aí quando Deus opera e o pregador termina, ele só tem uma coisa a dizer: Senhor, eu reconheço que Tu és acima de tudo, Tu és o dono de todas as coisas, Tu és o Deus que faz todas as coisas. Você, irmã, que está me ouvindo aqui nesta noite, você é autorizada pelo Senhor Jesus, você é nomeada pelo Senhor Jesus. Você recebeu uma investidura de poder. Sabe que tem irmãs que não se dão conta da força que tem, do poder que tem, e acham que são fracas demais, pequenas demais, insignificantes demais, para fazer um trabalho tão grande. Mas você não sabe. Às vezes você está indo na rua e tem demônio que sai da rua porque você vai passar. Porque o espírito em você está assim, está fervendo. Tem lugar que você entra numa casa e o diabo sai pela porta dos fundos, porque você está cheia do Espírito Santo. E tem algumas que são tímidas e tem medo de abrir a boca. Aqui no Itaú, tinha o irmão Assis Ribeiro de Lima e sua esposa, que eu creio que já são falecidos por tantos anos, e veio um indivíduo morar no lado da casa deles, um judeu, nada contra os judeus, mas um judeu ruim também não gosto. Acontece que esse judeu, por eles serem cristãos, ele invocava com o irmão Assis Ribeiro de Lima e com a sua esposa. Ele é grandão assim, irmão Assis, grandão, e a irmã, eu não lembro o nome dela agora, ela era pequenininha perto dele. E os dois iam de mão dada para a escola dominical, para o culto à noite, não faltava, era uma benção. E acontece que aquele indivíduo um dia resolveu enfrentar eles, após ter xingado e dito um monte de coisa, resolveu se apresentar diante deles com um facão. No pátio da casa, um gramado assim na frente, ali perto do Cesita, na Monsenhor Gersino. Veio lá com um facãozão desses paraguai, desse comprimento assim, e chegou, e quando ele chegou e ele foi falar, ela foi tomada pelo Espírito Santo, e começou a falar em hebraico e repreender ele. Sem ela saber uma palavra em hebraico, ela estendeu o dedo para ele e falou em hebraico, e a mão foi tremendo, e o facão foi caindo, e a perna foi amolecendo, e ele disse: aonde que a senhora aprendeu a falar hebraico? Ela disse: eu não aprendi, mas o Espírito que está em mim, ele sabe falar. Urachaka labassaia. É coisa extraordinária. O poder de Deus, a autoridade de Deus é extraordinária, meu querido.
Você não sabe o poder que tem, minha irmã. Deixa o Espírito de Deus se revelar em você. Deixa Ele se manifestar em você. Deixa Ele usar o teu corpo. Deixa Ele usar a tua voz. Deixa Ele usar a tua mente. E tu vai ver as maravilhas que Deus vai fazer. Ele faz coisas maravilhosas. Ele faz coisas lindas. Nomeados. E nomeados para uma missão. E a missão que o Senhor Jesus disse é: para que vades e deis fruto. E aí tem umas regrinhas que ele põe aqui. Para você dar fruto, primeiro, segundo Jesus escreveu aqui, disse João escreveu no capítulo 15, você precisa estar com Ele. Depois diz o texto que você precisa estar nele. Depois diz o texto que você precisa estar com a palavra dele. Bem, é ele, por ele e para ele. Se você estiver com ele, não tem problema, a coisa vai acontecer para a glória de Deus. Você vai realizar um grande trabalho. Escolhidos para fazer as mesmas obras que ele fez. E olha, Jesus disse uma certa vez uma palavra que me inquieta. Ele disse: aquele que crê em mim, como diz as minhas palavras, farás as obras que eu faço e as farás maiores do que estas. Ô Senhor, se eu puder fazer igual as que o Senhor faz, já está bom demais. Mas ele diz: fará maiores. Eu acho que não é em qualidade, eu acho que é em quantidade, pelo tempo de vida que nós vivemos. Só que Jesus em 3 anos e meio, irmão, Jesus em 3 anos e meio, ele deu um show. Ele trabalhava quase dia e noite. No capítulo 8 de João, quando ele discutia com os fariseus, e ele falou sobre ele ser filho de Deus, e ele ser igual ao pai, eles não entendiam nada. O teu pai, nós conhecemos, é José, aquele que morreu. Nós conhecemos José, o carpinteiro. E como que você diz que teu pai é Deus? E segundo nós sabemos, o Messias deve vir de Belém, e você veio daqui de Nazaré. Eles se confundiam tudo. E aí Jesus fala de Abraão. Jesus disse: olha, Abraão, ele viu o meu dia e se alegrou. Aí confundiu de uma vez. Mas como assim? Tu conheceu Abraão? Claro que conheci Abraão. Eu sou antes dele, sou maior do que ele, sou acima dele. E daí que eles ficaram confusos. E aí eles disseram: mas como assim? Tu não tem nem 50 anos. Por que eles não disseram: tu não tem nem 40, nem 35? Por que eles disseram: tu não tem nem 50? Porque ele era desgastado pelas noites de trabalho. Tu não tem nem 50 anos. E tu viu Abraão? Sim, eu vi. E ele viu o meu dia e se alegrou. Porque Jesus se gastou no ministério. Ele deu tudo o que tinha e tudo o que era no ministério. Olhasse para ele, a idade dele não combinava com a sua expressão fisionômica e corporal. Porque é desgastado no ministério. Então, você que está aqui essa noite me ouvindo, você precisa entender, você é escolhido para fazer as obras que ele fez, mas faça iguais a ele mesmo. Como é que eu faço para pregar, pastor? Fala como Jesus falou. Aliás, fala o que ele falou. Fala o que ele falou. Porque os crentes lêem muito pouco os evangelhos. Eu acho que nós precisamos ler um pouquinho mais os evangelhos. Eu estou trabalhando num comentário. Eu estou no capítulo 8 do Evangelho de João. Se você vê a riqueza dos evangelhos, você fica pasmo da beleza, da riqueza dos evangelhos. Nós precisamos ler mais os evangelhos. Para mim comentar um capítulo, às vezes eu leio o livro todo 3, 4 vezes. Porque não há como entender uma palavra sem ler o contexto anterior e o posterior. E tem que ler. E se não ler, não entende. E se não entende, não adianta querer escrever. Então leia os evangelhos e fale como Jesus falou.
Primeira coisa que Jesus fez, ele falou com simplicidade. Ele não chegava dizendo: ei turma, eu sou o Messias, olha aqui eu. Não. Ele chegava e sentava na beira de um poço. Canseiro. A mulher chegou e disse: ô dona, dá um pouco de água para mim. E ela disse: mas como é que tu és judeu e pede para mim água de beber, eu que sou samaritana? Tu não sabe que o samaritano e o judeu não se dão? Eu sei, eu estou sabendo sim. Mas se tu soubesse quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água que salta para a vida eterna. Ele pedia um copinho d'água e oferecia uma fonte. Olha só a maravilha. Ele pedia um copo de água e oferecia uma fonte para ela, que salta para a vida eterna. Ela disse: Senhor, mas tu não tem onde tirar. Onde que tem água viva? Será que é no fundo do poço? Tu não tem o que tirar aí, o poço é fundo. Ele disse: mulher, sou eu que estou sentado aqui na beira do poço que falo contigo. Eu sou a água viva. Sim, mas tu é maior do que o nosso pai Jacó. Ela estava pensando no pai Jacó. Sou muito maior que o Jacó, sou antes dele, maior que ele, mais poderoso que ele. Nem se compara com o Jacó. E foi conversando. E daí ela disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não precise mais vir aqui tirar água. Ele disse: vai na tua casa e chama o teu marido. Ela disse: não tenho marido. E aí Jesus disse: dissesse bem, não tenho marido, porque já tivesse 5 e o que agora tem o 6º não é teu. Ô mulher assanhada aquela mulher. Tinha tido 5 e agora tinha o 6º e não era dela ainda. Aí ela disse: Senhor, eu vejo que é profeta. Eu vejo que tu é profeta. Porque Jesus começa simples, mas vai elevando o assunto, e vai elevando o assunto. Ele vai se revelando, mas vai também querendo resolver o problema da pessoa. Sabe o que os crentes estão fazendo hoje? Não liga esse probleminha aí não. A gente deixa assim, e vamos assim, você tem que ser membro da igreja. Vamos te batizar, tem que ser número, tem que entrar no relatório, irmão. Tem que ter transformação, tem que ter mudança de vida. Tem que ter libertação de vida. Tem que haver mudança de vida. O evangelho não é uma mensagem de autoajuda para levantar o ego das pessoas. O evangelho é poder de Deus para transformação daquele que crê. Tu viu que eu comecei esse meio samonguinho, agora já estou animado, viu só? Este é o evangelho, é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. Meu querido, e Jesus deu-lhes a missão de frutificar. Frutifique fazendo do jeito que Jesus fez. Chegue num lugar e comece falando com simplicidade. Não chega acusando. Vê lá uma imagem na parede, já diz, aquilo lá é isso, aquilo é outro. Deixa lá. Fala com a pessoa. Fala para a pessoa. Deus não vai tirar o copo da cachaça da mão do bebum. Ele vai arrancar do coração dele o desejo de beber. Não vai tirar a maconha da mão do maconheiro. Vai tirar de dentro dele o desejo de fumar. Não vai tirar de dentro do ladrão, da mão do ladrão, o desejo de roubar. Vai arrancar de dentro dele aquele espírito imundo de roubar e vai transformar ele numa nova criatura. Deus vai entrar lá dentro e mudar a vida. Quando muda lá dentro, deixa que por fora se conserta. O carabachu manda sai. Mais rápido para terminar. Jesus disse assim, depois que ele disse para que vades e deis fruto, olha, o fruto permaneça, não é fruto não. Tipo festinha de aniversário, globinho para enfeitar festinha de aniversário só para o final de semana, não. É para a eternidade.
Você sabe quantas vezes eu fui chamado? Uma só. Sabe para quê? Para nunca me desviar. Para nunca voltar atrás. Para nunca desistir. Para nunca parar. Ele me chamou para a eternidade. É para lá que eu vou. Deus te chamou para sempre. A chamada que Ele fez para ti está de pé. Ele não desistiu. E Ele não vai te largar enquanto não cumprir tudo o que disse a teu respeito. Kalamashurabakantarayas. E Ele disse ainda mais: para que o vosso fruto permaneça. Por que permanecer o fruto? A fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Sabe o que significa isso? Crédito diante do Pai. Crédito. Sabe quem nós éramos? Nós éramos réus, condenados, devedores à justiça de Deus. E Jesus subiu ao céu, sentou à direita do Pai e assumiu a posição de advogado e disse: agora eu advogo a tua causa. Chama o réu lá, Aldo Galina, chama ele. E a lei diz assim: quero que morra. E Jesus disse: eu morri e ressuscitei para ele viver para sempre. E agora eu vou depositar a minha justiça na conta dele. A minha justiça será depositada na conta dele. E agora você tem um cheque com contra-cheque. E você tem um crédito aberto diante de Deus, que não tem fim. Você não vai esgotar esse crédito diante do Senhor. Você tem crédito diante de Deus. Mas a pergunta é: o que você está fazendo com esse crédito? O que você está fazendo com esse crédito que Deus te deu? Que Deus depositou na tua conta? Que na tua conta está lá, crédito. Você está fazendo igual aquele homem que embarcou em um navio para ir para a América do Norte? E ele embarcou no navio, pagou a passagem, entrou no seu camarote, fechou a porta, com uma sacola de bolacha, e dizia com ele mesmo: a viagem vai demorar uns 2 meses, e essa bolacha aqui vai dar para mim chegar até lá. Bolachinha e água. Passou uma semana, passou 2, na terceira semana aquele camarote não se abria, ficaram preocupados. Esse camarote não se abre? Será que o homem morreu? Quando abriram, o comandante do navio foi lá, foi comunicado, foi lá, bateu no camarote, o homem abriu devagarinho, com medo, pronto, vão me prender. Todo medroso, tremeliquento, magrelo, já estava amarelo da bolacha. E daí o comandante disse para ele assim: oh, meu senhor, por que o senhor não sai daí do camarote? Esse aqui eu só tinha dinheiro para pagar a passagem. Eu não tenho dinheiro para sair para comer, então eu trouxe um saquinho de bolacha e estou aqui. E o comandante disse: meu filho, na passagem está incluído restaurante, lanchonete, todas as coisas desse navio estão incluídas na passagem. E tu está morrendo de fome, meu filho, sai daí. Ele foi direto para o restaurante, buffet, lanchonete, e vai comer, e vai beber. E ele tinha todo o direito e não sabia. Será que você não é o homem do camarote, não? Que está vivendo à base de bolachinha e água? Tu está amarelo espiritualmente, fraquinho. E o Senhor te deu um crédito que você pode ter tudo. Absolutamente tudo. Tudo, simplesmente tudo. E você fica aí como alguém que não tem nada, está controlando para ver se vai dar para chegar lá. Ele já fez tudo, dá para chegar de sobra.
E a promessa bíblica é essa: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Vão todos chegar lá. Eu quero orar com você esta noite. Fecha os teus olhos e nós vamos começar a orar agora. Nosso grande Deus e nosso Pai, nós oramos a tua presença agora. Nós estamos diante da tua face. Oramos a ti, Senhor, porque tu és o Deus que faz todas as coisas. Não há coisa nenhuma que tu não tenhas poder de fazer. Não há nada que tu não possa fazer. Todas as coisas podes realizar. E aqui diante de ti estão homens e mulheres, servos e servas que te pertencem. E eles vieram buscar de ti, Senhor. Buscar de ti, Senhor, um socorro, uma saída, uma esperança. Eles vieram buscar de ti uma ajuda, uma obra de salvação na sua casa, uma obra de libertação na vida de alguém, uma cura na vida de alguém. Estende a tua mão sobre eles, toca neles pelo poder do teu Espírito Santo, e glorifica o teu nome essa noite, Senhor. Glorifica o teu nome. É o que nós te pedimos desde agora e para sempre. Chorando porque em nome de Jesus. Se você